alterando os dutos do cabeçote, válvulas e etc. O famoso cabeçote preparado, cabeçote feito em bancada de fluxo, etc, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque obviamente, quanto menos restrito for meu cabeçote, principalmente nos dutos, na parte de válvula, etc, mais meu motor vai respirar, mais ar vai entrar para dentro dele, mais potência eu trago. Tanto que tem uma regrinha aí do dedão, equaçãozinha que tanto CFM de fluxo eu vou ter tanto de potência. Se eu aumentei meu cabeçote para X CFM, quanto que vai vir de potência? É uma regrinha aí em função do fluxo. Que aqui seria o CFM, é Cubic Feet per Minute. Ou seja, eu ponho ele numa bancada de medir fluxo, eu ponho na tampa ali, na entrada das válvulas, dos dutos para as válvulas, eu ponho tipo uma tampa que veda isso daí, coloco uma mangueira conectada, abro a válvula na sua posição maior possível e meço o fluxo de ar que está passando por ali. No caso, se criou a regrinha de medir em sistema imperial, mas poderia ser em qualquer outra unidade, mas se fala muito em pé cúbico por minuto, quanto de ar de pé em volume eu estou bombeando por minuto. Consequentemente, se eu, por exemplo, no caso aqui de um coletor trabalhado, que o cara vai lá, abre todos os dutos, faz polimento para não ter tanta aspereza, etc., vai aumentar o fluxo e, consequentemente, esse CFM vai aumentar. O que deixa louco é quando o cara vende, você vê muito preparador aí das antigas aí, né, que eu vendo mando o cabeçote para mim que eu faço a preparação dele para aumentar o fluxo. E aí você pergunta, me faz o relatório antes e depois da bancada de fluxo. E o cara fala para você, bancada de fluxo bobeira, não precisa. Como não precisa, é um trabalho artesanal para fazer isso. O cara pega lá a furadeira, põe a broquinha ali para desbastar e vai abrindo o duto manualmente. Dá até para ver nessa foto que o cara matou o cabeçote aqui, né? Eu tenho limite, senão eu já saía de fábrica maior. Mas o cara ainda consegue dar uma aumentadinha aqui e no caso ele matou aqui, ó. Provavelmente um duto aí provavelmente na parte que circula óleo lá no motor. Aí ele é obrigado a preencher isso aqui, fechar ou mesmo jogar fora o cabeçote, né? Então, se ele faz isso manualmente ali, não dá para ser no olho. Porque mesmo no olho o cara fala, não, mas está perfeito, um duto está igual ao outro, corre o risco de um cilindro ficar diferente do outro. Por isso que você tem que exigir o relatório da bancada de fluxo do seu cabeçote. Se possível, nem o relatório, participar junto do teste para garantir. Então o cara ensaia, de repente ele, digamos que o cilindro 2 aqui, putz, está com fluxo um pouco maior, está um fluxo um pouco menor que os outros. Aí ele vai, tira, dá de novo uma desbastada, uma arrumadinha e vem e mede de novo. Ou seja, exija esse tipo de ensaio. Além disso, por que já de fábrica não sai desse jeito? Muitas vezes eu ter rugosidade é bom, porque apesar de alta rotação eu atrapalhar o fluxo, essa rugosidade cria vórtices no ar. Então, para consumo em baixa e emissões em baixa rotação, favorece. E também tem o direcionamento do ar. Eu vou mostrar aqui na lousa para entender melhor. Então, olhando meu desenho aí simplificado, o que é aumentar o fluxo do cabeçote, alterando os dutos? No carro original, muito comum eu ter um duto horizontal e a hora que eu entro no cilindro, o cilindro está vertical. Por que eu faço isso? Raciocinando comigo, se eu faço a curva no ar, obviamente, né? Toda vez que eu faço curva, eu perco energia. E se eu faço isso, perdendo energia, eu causo problema de fluxo em alta rotação. Então, em alta rotação, eu vou criar uma restrição porque eu vou estar forçando meu ar a fazer uma curva. Mas em baixa, isso é extremamente importante, porque eu fazendo ele entrar em curva, ele entra turbilhando em vórtices. E aí eu tenho uma mistura muito melhor, principalmente porque eu entro com ar e combustível turbilhando e jogo tudo isso aqui bem na vela de ignição na hora da centelha. Então tem uma queima muito bem feita, muito completa. Mas se eu estou visando performance, o que se geralmente faz? Primeiro o cara faz o duto maior. Ele vem, tenta fazer isso aqui o mais, desculpa o termo, mas o mais arrombado
possível. Além disso, é comum fazer esse tipo de coisa aqui, ó. E aí eu tiro o meu coletor de admissão e, exagerando, eu faço meu duto começar a vir para cá. Eu faço meu duto fechando nessa posição, eu faço ele alinhar o meu novo coletor de admissão para cá, para cima. E aí que eu posso ter o pulmão e outras coisas, né? Por que que eu faço isso? Reparem agora como que o ar está descendo dentro do cilindro. Reto, não faz curva. Ganhei performance em alta rotação. Não vai ter tanta perda de carga. Pode ser que embaixo eu perca, pode ser que emissões pioram, sim, mas eu não tenho tanto problema em alta rotação. É o que eu quero potência. Além disso, tem que tomar cuidado nos caras que vendem. Ah, eu fiz uma válvula maior. Então o cara veio e eu coloquei uma válvula muito maior. Olha aqui o desenho, mesmo que simplificado e mal feito. Eu que não sou tão bom de desenho. O que que acontece se eu coloco uma válvula muito grande, não respeitando o limite do duto? Eu corro o risco de, colocando uma válvula muito grande, a hora que o ar passar, como ela é tão grande, ela é obrigada a dar mais voltas aqui, ó. E qual que é o problema disso? Eu acabo criando mais restrição. Então toma cuidado dos caras que falam, botei uma válvula gigantesca. Que você tem um limite no cabeçote ali para sair de válvula. Então você pode matar o cabeçote com isso. Além disso, se o duto não acompanha, se eu não tenho isso aí bem pensado, eu acabo prejudicando o fluxo, porque o ar é obrigado a se desviar de uma válvula maior para entrar dentro do cilindro. Então nem sempre é melhor. Além disso, lembre sempre, olhando o coletor de admissão, a válvula de admissão é sempre a maior que a de escape. Por quê? Afinal aqui eu estou sugando e aqui na saída está saindo com pressão sendo empurrado. Então, se eu tenho um espaço limitado, eu não vou fazer as duas iguais, porque eu sempre vou ter mais restrição na entrada, porque eu estou sugando o ar. E daí você fala, mas se for turbinado? Sim, mesmo assim, proporcionalmente, tem muito mais pressão empurrando o ar, os gases para fora, do que ar sendo empurrado para dentro. Então, eu compenso fazendo a válvula de admissão maior, naquele espaço limitado que eu tenho, para melhorar o fluxo.